90 minutos já foram. O Avaí saiu satisfeito, nós não saímos satisfeitos com o resultado, agora é reverter. Em vez de reforços, aqui no Botafogo as notícias são de baixas no elenco. Aqui no Fluminense, hora de levantar a cabeça. Depois de estrear no Campeonato Brasileiro com derrota, o time se prepara para a chegada de Abel Braga. Muito boa tarde, estamos começando o Jogo Aberto Rio, só com notícias do futebol carioca. É que o garotinho José Carlos Araújo foi para Florianópolis. Hoje à noite tem jogão. Ele vai narrar pela Rádio Globo Vasco e Avaí pela Copa do Brasil. O outro jogo também é Coritiba e Ceará pela Copa do Brasil. Quem vai chegar à final desta competição? Quem será o clube representante do Brasil na Taça Libertadores da América do ano que vem? A resposta vai vir a partir desta noite. Os finalistas brigam por uma vaga na competição sul-americana na Libertadores. Conosco, o Felipe Cardoso e o Gerson. Mas primeiro, o boa tarde dele, Felipe Cardoso. Boa tarde, Felipe. Oi, Rui. Boa tarde para o pessoal assistindo o Jogo Aberto Rio. O arco-íris está forte, viu, Rui? Hoje acordei e tinha muita gente dizendo que vai dar Avaí, que vai dar Avaí, que vai dar Avaí. Mas eu acho que vai dar é Vasco. Para mim, o Vasco vai disputar a final da Copa do Brasil. Você sonhou com o resultado? Deu para sonhar com alguma coisa? Eu já tenho falado que o meu sonho foi 1-0, o gol do Eduardo Costa, de cabeça, aos 40 do segundo tempo. Eduardo Costa, vai ser um grande presente para a torcida do Vasco ver o Eduardo Costa fazer gol. Já que o Felipe falou que o Eduardo Costa vai fazer gol, nada melhor daquele que sabia lançar e como lançava. Eu falo dele, o Canhotinha. Muito boa tarde, Rui, boa tarde, Felipe, boa tarde, amigos. Sonhar não é proibido, mas estou confiando no sonho do Felipe. Estou torcendo para o Vasco também, naturalmente. Agora, o interessante, só que nas Laranjeiras, lá não é sonho, lá é pesadelo. Pesadelo. Por quê? Fecharam tudo. Está tudo fechado. Pode mais entrar, não sei o quê. A imprensa, é sempre esse raio dessa imprensa atrapalhando todo mundo. Você já reparou isso? É uma beleza isso aí. Então o que acontece? Fecha tudo. Não pode isso, não pode aquilo, corda aqui, corda ali. Para que isso? Se dentro das 4 linhas o time não está resolvendo nada. Não é por aí. E falar nisso, o Fred está voltando. Parabéns, valeu. Gerson, o Fred voltou a treinar ontem, hoje já estava treinando novamente, porque o Fluminense treina em tempo integral, treinou pela manhã e vai treinar à tarde. Das cordinhas, realmente, as cordinhas estavam lá na arquibancada, que é onde nós ficamos, quer dizer, nós jornalistas, a imprensa, fotógrafos, cinegrafistas, porque a sala de imprensa, em determinado minuto ali nas Laranjeiras, é uma sala de refeitório. Aí depois que o refeitório é tirado, o cafezinho, aquele pãozinho com manteiga, as frutas, é que nós temos acesso. Mas a gente não pode passar para o outro lado, não. Tem que ficar tudo em segredinho. O Gerson tem realmente razão. Bem, o Vasco enfrenta o Avaí em busca de uma vaga da final da Copa do Brasil. Patrícia Chueri. Os primeiros 90 minutos já foram. A primeira parte não foi lá essas coisas, o Avaí saiu satisfeito, nós não saímos satisfeitos com o resultado, agora é reverter. Aí, nesse meio tempo, entre uma partida e outra, veio o Campeonato Brasileiro e o Vasco estreou com o pé direito. Enquanto o time considerado reserva jogou, os titulares ficaram no Rio de Janeiro treinando. Anderson Martins e Rômulo estão recuperados e confirmados. Trabalhar e de quebra dar uma olhada no retrospecto. A decisão contra o Avaí vai ser em Florianópolis. E até agora, o Vasco jogou 5 partidas longe do Rio de Janeiro. Foram 3 vitórias e 2 empates, 14 gols marcados e 4 sofridos. Com a mudança do elenco, a gente ficou bem otimista, né? Em relação ao ano passado, que não foi tão bem assim, fora de casa. A vantagem é do Avaí. O Vasco precisa de uma vitória ou empate por 2 ou mais gols para se classificar para a final. Quando você tem a obrigação de vencer, você acaba sendo mais ousado. Isso é importante no futebol, ter ousadia. Não só no futebol, mas como em todo quanto é a profissão, na minha opinião. Porque você, com uma pequena vantagem, você acaba se retraindo, não, com medo de jogar e acaba
atraindo o adversário para o seu gol. Então, estão totalmente motivados, até com atenção ainda maior devido a esse resultado que não nos agradou totalmente. É isso, o jogo continua e a atenção ainda maior. E a atenção tem que ser mesmo maior, porque 0-0 dá o Avaí. 1-1, tiros livres da marca do pênalti. A partir de 2-2, aí dá Vasco. Ou vitória simples, né? Se o Vasco vencer, dá Vasco. Se o Avaí vencer, dá o Avaí. Felipe, eu queria saber de você o seguinte. Hoje, Vasco e Avaí, jogo na Ressacada, é um alçapão, conhece ali o estádio da Ressacada. É um jogo difícil para o Vasco vai ter como administrar, a torcida contra, vai ter aquela tranquilidade para tentar fazer esse gol? O Vasco tem jogado, Rui, muito bem fora de casa. Eu lembro que o Vasco ganhou do Náutico 3-0 nos aflitos e fez um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense em Curitiba, 2-2, que é um resultado que interessa para o Vasco hoje. Se o Vasco fizer 2 gols e levar 2, o Vasco estará na final da Copa do Brasil. Acho apenas, eu conheço também o estádio da Ressacada, é muito difícil jogar lá, é muito complicado. A torcida do Avaí fica o tempo todo no cangote, pressionando. O Vasco vai ter que ter muita tranquilidade, mas eu acho que dá Vasco. Ô Gerson, o Ricardo Gomes não quis adiantar a escalação do Vasco para a partida de hoje. Você acredita que ele coloque o Bernardo logo de início ou o Bernardo vai ser aquela arma ali para o segundo tempo? E o Alexandre começa jogando, o Diego Souza sendo o quarto homem, e o Alexandre e o Éder Luiz, que é conhecido também como Chico Bento ali na frente. Chico Bento. É que ele parece o Chico Eu acho Bento, que o Diego Souza não sai do time. Pode sair no decorrer, mas ele vai jogar. É um centro experiente, centro que conhece, né, essas manobras todas decisivas, tá certo? Eu acho que ele vai com um time mais forte, né, para uma briga maior. Porque ele vai precisar sair. O empate não é bom para ele. Ele vai ter que sair pelo menos mais um pouco do que o Avaí, que vai jogar o futebol dele. É um futebol de marcação, mas um futebol rápido para o contra-ataque. Mas quando você diz assim, Gerson, que o Vasco tem que sair, você acha que ele coloca o Bernardo de início e o Elton na frente com o Éder Luiz, ou ele mantém o Diego Souza como quarto homem? Mantém o Diego Souza. E o Alexandre ao lado do... Alexandre, exatamente, é isso que eu acho. Eu acho que se ele vai mexer, ele tem que mexer depois. No início ele tem que entrar com isso, que ele precisa de um time forte, né, mas um time consciente, né, daquilo que ele vai fazer no início. Porque não pode esperar 30 anos para fazer um gol. Ele tem que fazer um gol. Aí ele começa a entrar na partida de novo. Porque até então, a partida é do outro. Esse que é o grande problema. E a gente lembra que o Mauro Galvão, né, que fez nome no Vasco, né, até jogando até com 38 anos, né, jogou a Libertadores também pelo Vasco, ele é superintendente de futebol do Avaí. É parceiro lá do... Exatamente. Do treinador. Exatamente. Agora, Silas. Isso, exatamente. O Vasco, ontem, a gente está falando do Vasco, ele lançou uma campanha, Eu Abro Mão. Foi com uma homenagem ao time de 1923. Nós estivemos ontem lá em São Januário, ali na rua General Almério de Moura, onde fica a entrada principal do Vasco. Aí vocês estão vendo as mãos e os nomes dos atletas de 23, porque o Vasco tem uma história muito bonita. Foi aquele clube que lutou contra o racismo, né? Então o Vasco preferiu sair do Campeonato Carioca, deixou de disputar a favor dos negros, mulatos e dos pobres. E essas mãos e os nomes são dos jogadores, 12 jogadores, que faziam parte daquele time de 1923 para 24, quando o Vasco não disputou em 24 o campeonato. E aquela mão lá de cima é do Roberto Dinamite. Esse aí é o time que foi campeão carioca em 1923, dos jornais à época em que o Vasco teve essa bonita atitude. Então ontem o Vasco lançou essa campanha em que 1.923 torcedores vão se inscrever através da internet e vão poder colocar ali a mão e vão ter o nome no muro de São Januário. Aí o elenco do Vasco daquela época, né, uma época em que o Vasco lutou contra esse preconceito racial e que hoje até existe, né, Gerson? No futebol, por exemplo, italiano, inglês, francês, espanhol, os jogadores brasileiros sofrem muito essa discriminação. Mas você falou vários... E os africanos também. Também, exatamente. Você falou vários países. Mas tinha que citar o Brasil também. Também. Que aqui também tem o racismo. A turma do Juventude. Exatamente. Essa pouca vergonha
parabéns ao Roberto, tá certo? Isso é uma iniciativa perfeita. Muito exatamente, legal, sim. Exatamente, porque no esporte, bom, em lugar nenhum, naturalmente, principalmente no esporte. Parabéns, Roberto. O esporte é para unir povos, exatamente. Né? O esporte é para que os povos possam ser unidos. Você ter uma segregação racial, você ter atitudes qualquer que tipo não cabem, de preconceito. mas qualquer tipo de preconceito, exatamente. Isso não existe e não cabe. A torcida do Juventude, Rui, lá de Caxias do Sul, é a torcida mais racista do Brasil. É verdade. E depois eles falam que não são. Mas as provas já foram mais do que evidenciadas. Agora, ninguém é preso. É verdade. E ninguém é preso. É verdade. Mas o novo código, né, o novo Código Brasileiro da Justiça Desportiva, hoje já existe um artigo que caracteriza o racismo. Isso é muito bom. Recado do garotinho José Carlos Araújo. Rio de Janeiro é isso, a nossa cidade maravilhosa, cheia de alegria e saúde. E a Drogaria Venâncio cada dia se orgulha mais de estar aqui. Venha nos conhecer Tijuca, Vila Isabel, Centro, Copacabana, Leblon, Meier, Barra e Jacarepaguá. Ou ligue para entregas em domicílio 3095.000. Venâncio, a sua drogaria carioca. Um oferecimento Eparema. A comida anda caindo mal? Eparema é um medicamento composto de boldo, cáscara sagrada e ruibarbo e é indicado para facilitar a digestão de alimentos gordurosos através da eliminação da bile. Eparema, a escolha natural da boa digestão. Valeu, garotinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando só do futebol carioca aqui no Jogo Aberto. Aqui no Fluminense, hora de levantar a cabeça. Depois de estrear no Campeonato Brasileiro com derrota, o time se prepara para a chegada de Abel Braga.